Graça e paz, meus irmãos, que alegria poder compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez e crendo que Deus falará a muitos corações. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 4. Farei a leitura do versículo 46 até o 54. A palavra diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, e foi ter com ele um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciavam, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes: a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Nesse texto, nós vamos encontrar um pai que está à procura da cura para o seu filho. Palavra que diz que ele era um oficial do rei. Provavelmente tratava-se de um gentil, de um não-judeu, e talvez isso vá explicar algumas coisas que nós veremos ao longo do texto. Pode ser que este homem seja Cusa, que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 3, fala sobre este oficial de Herodes, cuja esposa já estava seguindo ao Senhor. Este oficial, ele vai ao encontro de Jesus porque o seu filho já estava à beira da morte. Então ele andou, ou quem sabe utilizou um outro meio de locomoção para se encontrar com Jesus, porque o filho já estava à beira da morte. Mas no versículo 48, o Senhor faz uma afirmação dizendo: se vocês não virem sinais, prodígios e milagres, vocês não crerão. O que o Senhor estava querendo falar com aquele oficial é que ele tinha até então uma fé superficial, uma fé na qual só acredita se ver os milagres, se verem as coisas acontecendo. Quando na verdade o Senhor nos chama para vivermos uma fé profunda, uma fé que vai romper e vencer esta superficialidade. Então eu quero tratar com vocês sobre como nós podemos vencer esta superficialidade de nossa fé. Então, o Senhor disse para aquele homem que a fé dele estava baseada apenas em milagres e sinais. E o homem falou: apressa-te, porque o meu filho já está à beira da morte. Naquele momento, então, o Senhor liberou uma palavra sobre a vida daquele homem, dizendo: vai, porque o teu filho vive. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para que nós possamos vencer
esta superficialidade da fé, para sairmos daquilo que é raso para algo mais profundo, nós precisamos crer na palavra de Deus, crer na palavra que foi liberada sobre nós. O texto diz que Jesus disse para aquele pai: vá, porque o teu filho vive. E o texto fala então que aquele homem creu na palavra do Senhor. Ele creu na palavra. Então, mais do que simplesmente ficarmos buscando em todo tempo milagres, sinais, prodígios, coisas que os nossos olhos podem enxergar, o Senhor nos chama para vivermos em profundidade a nossa fé. E uma das maneiras de nós vencermos a superficialidade é crendo na palavra de Deus. O homem queria ver milagres, queria que o Senhor o acompanhasse até a sua casa, mas quando Jesus liberou uma palavra dizendo que o seu filho vivia, aquele homem creu na palavra que foi liberada. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 41, o contexto fala que aquela mulher samaritana, ela foi ter com Jesus, se encontrou com Jesus ali naquele poço, houve um diálogo entre eles, ao ponto daquela mulher reconhecer que Jesus de fato era o enviado de Deus. E ela então foi e anunciou na sua cidade que ela tinha encontrado o Cristo. E depois muitos foram ter com Jesus, e a palavra aqui no versículo 41 diz que muitos deles creram na palavra que Jesus lhes dizia. Então, nós precisamos crer na palavra de Deus, crer na palavra que nos é liberada. A nossa fé não pode estar baseada simplesmente nos milagres que nós vemos, nos sinais que vemos, mas, sobretudo, a nossa fé precisa estar pautado na palavra de Deus, a palavra que nos é liberada. Então, crer na palavra de Deus é uma maneira que nós encontramos para sair dessa superficialidade. O segundo elemento está aqui no texto dizendo que ele creu naquela palavra e partiu, foi para a sua casa sem Jesus. E aqui eu quero explicar então, como eu falei lá no comecinho, dizendo que tratava-se de um gentio. Então, no ministério de Jesus, ele havia vindo primeiramente para as ovelhas da casa de Israel. Então não era comum e nem oportuno atender o gentio indo até a sua casa. Isso explica porque o Senhor libera a palavra. Então há uma questão cultural, social, há a questão espiritual que nós estamos tratando, mas o Senhor não foi até a casa daquele homem por se tratar de um gentio. Então a palavra foi liberada e o homem creu. Segundo passo então é que ele partiu, ele voltou para a sua casa. Por causa da palavra liberada, ele partiu para a sua casa, voltou para a sua casa. Então este é o segundo passo. Nós cremos na palavra que nos é liberada, mas não ficamos parados, não ficamos esperando as notícias chegarem. Essa é uma questão que eu tenho procurado tratar com aqueles que me ouvem, com as ovelhas da igreja, que nós precisamos agir segundo a palavra de Deus. Foi isso que fez o apóstolo Pedro, os demais discípulos, quando o Senhor disse: lançai as vossas redes. Ele disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então, acredita na palavra,
mas é preciso agir também segundo a palavra que nos foi liberada. Então, muitas vezes as pessoas acreditam naquilo que está escrito, acreditam naquilo que estão ouvindo, mas não se movem, não dão um passo sequer e ficam simplesmente esperando que aquilo que foi dito aconteça. É preciso, para que o que nos é liberado como palavra de Deus aconteça, é preciso que nós possamos dar esses passos de fé. Então, o homem acreditou na palavra e ele partiu, ele voltou para a sua casa. Aqui, ao pesquisar, né, nas histórias, nas geografias bíblicas, nós vamos perceber que entre Caná da Galileia e Cafarnaum havia uma distância de aproximadamente 55 quilômetros. O que, se fosse de carro, gastaria aí talvez meia hora, uma hora. Mas naquele tempo, andando a pé, ou quem sabe montado num jumento, ele gastaria quase um dia para voltar. E isso explica o fato de, quando ele está se aproximando da sua casa, os seus servos saíram ao seu encontro dizendo que o filho estava vivo. E ele perguntou então a que horas isto aconteceu. E eles disseram, falando de um horário romano, que nos dias de hoje seria às 19 horas. Então ele gastou um bom tempo, desde o momento que ouviu a palavra de Jesus até chegar à sua casa. Muitas horas se passaram. Então, queridos, eu preciso acreditar na palavra que é liberada, mas eu preciso andar de acordo com aquilo que foi dito. Ele não ficou parado esperando que chegasse a notícia. Ele recebeu a palavra e voltou para a sua casa, e quem sabe neste intervalo de tempo, nessas horas que se passaram, ele em nenhum momento duvidou daquilo que tinha sido dito. Ele continuou caminhando até chegar à sua casa. E recebe então a notícia dizendo que o seu filho vivia. A febre tinha o deixado e ele estava vivo, em perfeita saúde. E o pai então pergunta: a que horas aconteceu? Foi às 19 horas. Entendeu ele que exatamente naquele momento que a palavra foi liberada, o seu filho já estava curado. Ele fez a correlação do tempo. Quando ele ouviu a palavra, ele gravou a palavra, ele creu na palavra, e ele então cronometrou o tempo que ele gasta para chegar à sua casa. E quando é anunciado o momento da cura do seu filho, ele entende que foi precisamente no horário que Jesus disse que o filho estava vivo. Então, o nome do Senhor foi glorificado. Agora, veja bem, meus queridos, o texto final diz que ele creu e toda a sua casa. Então, quando ele saiu daquela fé superficial, entrou na profundidade da fé, crendo na palavra, se movendo pela palavra, não somente ele creu, mas toda a sua casa acreditou, todos se converteram ao Senhor, sem que o Senhor estivesse presente na casa. É importante destacar, Jesus não estava presente lá, mas a fé do homem foi suficiente. O homem saiu de um momento de superficialidade, que queria apenas os milagres, para entrar na profundidade de crer sem ver. Os seus parentes acreditaram em Jesus, mesmo sem ele estar presente naquele lugar. Eu quero, com esta mensagem,
chamar a tua atenção para que você saia da superficialidade, entre para aquilo que é uma fé profunda, uma fé genuína, que não está baseada naquilo que nós vemos, mas sim naquilo que cremos, para ser bem redundante, porque quem tem fé é alguém que crê. Então, creia na palavra de Deus e se mova, faça segundo aquilo que está escrito, segundo aquilo que te é dito. Que Deus possa te abençoar e que neste ano de 2021 as mensagens do Vereda sejam inspiração para o teu dia e para a tua semana. Que Deus te abençoe. Senhor, eu quero orar nessa hora, pedindo que a tua bênção venha sobre todos aqueles que estão assistindo esta mensagem, que saiam da superficialidade e entrem na profundidade da fé. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like. Vamos gerar conteúdo, vamos gerar conectividade para que muitas e muitas pessoas sejam abençoadas. Deus te abençoe.